O Vasco estreia no Cariocão amanhã, pega o Maricá em São Januário. E o técnico Fernando Diniz deve escalar um time reserva com jogadores da base. Quem está por dentro é o Kiko Menezes, que traz uma apresentação primeiro, né, Kiko? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, aqui no Centro de Treinamento, o Vasco apresenta novo reforço, Alan Saldívia, 23 anos, zagueiro, uruguaio, 1,80 m. E aí vocês perguntam, 1,80 m, numa altura um pouco baixa para os padrões de futebol profissional hoje, para essa posição, zagueiro? Pois Alan Saldívia tem características que encantam o técnico Fernando Diniz. Inclusive, já queria ter trabalhado com ele na época do Fluminense, posteriormente no Cruzeiro, e agora os dois estão juntos aqui no Vasco da Gama. Saldívia tem uma ótima saída de bola e é um jogador que tem a capacidade de apoiar bem os jogadores no ataque, inclusive com um passe que quebra a defesa adversária. Saldívia já está treinando com os demais companheiros, mas não estreia no Vasco amanhã, na primeira partida no Campeonato Carioca contra o Maricá, jogando em casa em São Januário, 9h30 da noite, Mari. Valeu, Kiko. Se esses são os pontos fortes, ele é um número do Diniz. Vamos falar do Vasco. O Vasco segue com a sua preparação para enfrentar amanhã o Maricá, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina, comandado por Fernando Diniz, ainda não terá força máxima para esse confronto. O primeiro jogo do Vasco no ano. Já o Maricá chega para seu segundo ano na elite do Carioca, mesclando jogadores jovens e mais experientes. O Maricá, que é comandado pelo Reinaldo, ex-jogador do Flamengo, segue lá no time de Maricá. Jogou no Botafogo também. Jogou no Botafogo, né? Jogou. Bem lembrado. São Paulo, foi São bem. Paulo. São Paulo, Botafogo era bom, centroavante. Olha, a polêmica do Verratti segue em alta. Ele vai pro Cerro Porteño, ele fica no Vasco. A questão foi o seguinte, em entrevista à ESPN, o presidente do Vasco, Pedrinho, falou sobre essa situação. Tem aí, vamos ouvir então, o que o Pedrinho falou. Se o Verratti recebeu uma proposta, que eu não sei se recebeu, e essa proposta seduziu o Verratti e ele quer sair pela questão financeira, que é justo para um jogador de 37 anos, se ele recebeu uma proposta a mais, de 3 anos a mais, e é justo, ele tem que assumir que ele quer sair. O que não pode é as coisas serem invertidas, como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti. E não é o caso. O nosso planejamento é ter o Verratti. Se o Verratti chegar para mim e falar, presidente, recebi uma proposta financeiramente irrecusável, eu estou com 37 anos, o meu contrato aqui, quando eu terminar, eu vou estar com 38, eu posso ajustar melhor a questão financeira. Cara, eu nunca vou prejudicar a instituição e você é muito respeitoso com o ídolo que ele é. A gente chega num acordo e tudo vai ser resolvido. O que não pode é a dinâmica ser mudada. Como se nós estivéssemos se desfazendo do Verratti, porque a narrativa que foi criada é essa. E essa narrativa é mentirosa. O Pedrinho está dizendo que o Verratti está nos planos, sempre esteve. Eu já vou pegar a opinião do Vene Casagrande de situação, essa possível saída. Agora, a notícia que eu vou dar do Brenner, hoje na Udinese, da Itália, o novo alvo do Vasco, talvez encaixe aí com uma informação de que se o Vasco procura mais um atacante, será que contava mesmo com o Verratti? Será que não quer que o Verratti saia, mas está buscando o Brenner? Foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rod Silvério e a proposta foi confirmada pelo craque Vene Casagrande. Proposta de 4,2 milhões de euros por 70% dos direitos do Brenner, que tem 25 anos. Aí a Udinese pediu mais, não é isso, Vene? Já remata esses assuntos, Vene, se estão ligados ou se não, a questão do Verratti e a possibilidade do Brenner vir? Eu acho que, assim, tá ligado porque estamos falando da mesma posição. Exatamente. O Brenner ele chegaria para fazer essa função que, teoricamente, o Verratti faz atualmente. E aí não seria interessante para o Vasco se livrar do alto salário do Verratti? Antes de mais nada, quero parabenizar a entrevista do presidente Pedrinho, que eu acho que a postura dele foi extremamente correta. Bem, gostou. Ele foi muito bem nessa entrevista para a ESPN, porque estavam criando já uma narrativa como se o Vasco tivesse fazendo questão ou trabalhando para se livrar do Verratti. E o Vasco não está fazendo isso em nenhum momento. E eu acho que a postura do Vasco da Gama é correta. O Vasco quer ter o Verratti no elenco porque ele é bom jogador. Agora, eu acho a postura do Vasco correta também quando, basicamente, entre linhas diz o seguinte, nós também não vamos fazer esforço para renovar o contrato do Verratti. Se o Verratti aceitar uma proposta e comunicar para a gente,
beleza, tá tudo bem. Ele Chega que a diga proposta, isso ele sai, né? publicamente. Não, eu acho que a proposta já chegou do Cerro Porteño. Não, pro Vasco não. Pro Vasco não, mas pro jogador já chegou e o próprio diretor do Cerro Porteño fala isso. A questão é, o jogador vai topar a proposta do Cerro Porteño e pedir para sair do Vasco da Gama? Porque até o momento isso não aconteceu. E eu acho que o Pedrinho foi correto porque ele valorizou o jogador, valorizou a importância do Verratti na história do Vasco da Gama, inclusive utilizou a palavra ídolo, mas repito, idolatria é algo pessoal. Se o Pedrinho acha, quem sou eu para criticar? Eu tenho direito de não achar, o torcedor do Vasco tem direito de não achar. Mas a importância do Verratti, isso é inegável. E eu acho que o Pedrinho ele foi extremamente correto nisso. A gente conta com o Verratti. Não se pode criar a narrativa que o Vasco da Gama está querendo se fazer do jogador. Se o jogador aceitar uma proposta, seja do Cerro ou qualquer outra equipe, ele que comunique isso publicamente, que diga ao torcedor. E já entrando no assunto do Brenner, a gente, querendo ou não, envolve o Verratti por conta da posição. E eu acho que seria uma contratação extremamente interessante. Primeiro, é um jogador que o Fernando Diniz conhece bastante, porque trabalhou com ele no São Paulo. Ele é novo, mas é rodado. Exatamente, ele foi vendido cedo pelo São Paulo para a Udinese, mas não se firmou no time italiano, foi emprestado para o Cincinnati, aí voltou para a Udinese, foi emprestado novamente e para essa temporada ele está fora dos planos. A questão é que a Udinese pede 6 milhões de euros para negociar o jogador. E o Vasco da Gama fez uma proposta inicial bem menor, de 4,2 milhões de euros. E as negociações estão em andamento. O que eu sei entra no caso Paquetá, a boa vontade do jogador. O jogador aceitou a proposta do Vasco, mas resta saber se o Vasco vai conseguir convencer a equipe italiana a vender o jogador por um valor menor que eles desejam nesse momento. Acho que mais didático do que isso, impossível, né? Não, e falamos sobre isso aqui já, pô. Falamos a semana toda. É isso aí. Se tiver, ele quiser ir, falar com a diretoria. E também falamos sobre essa comunicação invertida, que deveria ser de clube para clube, a princípio, e depois, é óbvio que eu estou falando isso pensando no mecanismo correto do negócio, porque quem detém os direitos do Verratti não é o Verratti nem o empresário do Verratti, é o clube. Perfeito. Então, para você tirar você comprar os direitos do Verratti, tem que falar com o clube. É óbvio que você vai chegar no jogador e vai perguntar se ele tem um interesse, mas valores, isso tudo, você se discute primeiro se o clube vai querer liberar. Porque se não quiser liberar, não adianta você acertar o que for com o jogador, se não acontecer. E acontece a mesma coisa no caso do Lucas Paquetá com o Flamengo. É igual, não muda nada. O Pedrinho, nada que eu não esperasse do Pedrinho com relação a isso. E a fala dele, né, Bucão, eu acho que até exemplifica algo diferente do que está acontecendo lá com o Hulk no Atlético Mineiro. Porque lá parece, pelo menos a informação que a gente tem, de tudo que a gente tem, é que o Atlético que não está muito afim de ficar com o Hulk, não. E aí quiseram fazer do Hulk o grande vilão. Só que agora parece que é o contrário. Parece que estão querendo fazer do Vasco o grande vilão, que o Vasco quer se desfazer do Verratti. E não é bem assim, né? Aquilo que você falou antes da gente começar o programa Vou falar aqui. agora. Perfeito. São 3 temas insuportáveis, chatos, acabam sendo chatos, que é o do Hulk, Savarino e agora do Verratti. Se houve proposta ou não, alguma coisa, onde há fogo, há fumaça, onde há fumaça, há fogo, sei lá. Pô, não é possível. O Cerro Porteño não tem proposta? Ótimo. Vai ficar com o Verratti? Avisaram pro Diniz, o Diniz falou assim, eu quero ficar com o Verratti. Diniz vem a público e fala, não, o Verratti faz parte dos meus planos. Não é o presidente que tem que falar, minha opinião. Ele foi justo, porque ele deve ter conversado com o Diniz. Ó, eu quero que o Verratti fique. Você quer? Ah, não sei, quero. Então tá bom, vou a público vou falar. A gente quer ficar com o Verratti. Se pintar uma oportunidade para ele ir embora, com 37 anos for melhor para ele, ele vai embora. Acabou. Ele mete o pé e vai embora. Se ele quiser ser banco, que é muito provável que esse encaixe de ideia de jogo, não, a princípio, não cabe para o Vasco, Fernando Diniz, ele vai ficar com 37 anos, vai encerrar a carreira no Vasco. Obrigado, parabéns. E a gente falou a semana toda, se por acaso ele não render mais, ele vai estragar um pouco do pouco que ele fez no momento mais difícil do Vasco, que foi entregar, fazer gol pra caramba, ser artilheiro do Brasileiro. Então tem que ter uma falta de conexão absurda. O Fernandão foi muito bem. Tem que se comunicar, gente, porque a imprensa solta, né? Nós da imprensa, a gente solta, porque a gente escuta e te vê. Agora, tem que ter uma real informação para que a gente possa... Soltaram valores. Soltaram valores, verdade. Perfeito. Pô, verdade. Caramba. E outra coisa, se o Brenner vier... Esse é um outro ponto, né? Se o Brenner vier, Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil Perfeito. o Verratti jogar ainda. Até pela ideia de jogo, pela flexibilidade do Ryan sair pro lado do campo, jogar de centroavante também. O Brenner também é um jogador que consegue jogar do lado do campo, jogar de centroavante. Enfim, pra ideia de jogo do Diniz, é muito bom.
Mas pro Verratti, particularmente, vai ficar pior. Vai depender do jogador, né? É isso aí. Vai depender do jogador. Se ele se desempenhar, treinar e quiser dar o máximo dele no final da carreira, a gente fala de final de carreira, a gente não tá torcendo contra o Verratti ir embora daqui do Vasco. Claro, a gente não tá se desfazendo do Verratti também, não. Não, de jeito nenhum. A gente quer que as informações sejam mais... E falamos a verdade. Não dá pra ficar aqui falando coisa pra um ou outro gostar, não. A verdade é essa. Dentro do jogo funciona assim. Se o Brenner vier, o Diniz tem uma preferência maior por características como a do Brenner. E o Verratti, como ficou esse ano, foi preterido durante um bom tempo. Perfeito. E assim, não vamos esquecer, a gente teve um exemplo agora muito claro, que foi noticiado ontem, o Everton do Palmeiras, multicampeão, ganhou a P toda no Palmeiras. É isso. Tá saindo do Palmeiras de graça, depois de uma temporada que houve realmente foi ruim do Palmeiras, não conquistou nada, mas tá saindo pela porta da frente, não tá brigando com ninguém, pelo contrário, o Marcão, o ídolo eterno do Palmeiras, fez um vídeo agradecendo ao Everton. Obrigado pelo tempo que você teve, pelo profissionalismo que você teve à frente do clube. E, gente, faz parte. O Carlos Miguel chegou lá, foi titular e a vida seguiu. Eu acho que, como vocês já disseram... É evolução, hein? Ciclos se encerram. Não é? É evolução, processo evolutivo. Então serve de referência, bandeira, vou tirar. Tá agradecendo lá. O maior goleiro da história do Palmeiras, o Marcão, agradeceu. E é dos dois lados, cara. Tanto do clube como do atleta. Entregou, rendeu, ganhou. Pode ir embora, filho. Quero ir embora. E quanto pagava pro Marlon e quanto pagava pro Everton? Nossa É Senhora. um dinheiro que você pode redirecionar para outro atleta. Ainda tem esse outro porém. Bom, vamos ver o que vai acontecer, que seja a melhor decisão para os dois lados. Olha o Vasco no período dessa gestão do Pedrinho, desde janeiro de 2024. 132 jogos, 46 vitórias, 38 empates e 48 derrotas. 44,4% de aproveitamento para 174 gols marcados e 176 sofridos. E ficou com vice da Copa do Brasil no ano passado. Só lembrando ao torcedor do Vasco, a quem quiser acompanhar a entrevista exclusiva, e na íntegra lá no YouTube da ESPN também, esse bate-papo bem interessante da Roberta com o Pedrinho. E legal que ele também tenha recebido a nossa equipe, né, Breler? E aí aberto algumas coisas deste bastidor, como andam conversas em relação à SAF, até essa questão de se ele pensa em seguir ou não no cargo. É importante, acho que o Pedrinho venha falar, venha esclarecer algumas coisas, depois do que foi um ano também conturbado de 2025 para o Vasco, né? Embora termine ali com decisão de Copa do Brasil, é inegável que foi também cheio de altos e baixos e o Pedrinho também teve que enfrentar bastante coisa. E mesmo sob críticas, Glaucia, é fundamental que o presidente de um clube como o Vasco fale com a torcida, e dar esse tipo de entrevista é se comunicar com o torcedor, que o Pedrinho fale mais de agora em diante. Foi boa a entrevista. Eu tenho críticas à gestão do Pedrinho no futebol, né? Mas também preciso reconhecer que houve uma correção de rota importante no ano passado. A contratação do Adimar Lopes foi um golaço, ajudou a ajustar e profissionalizar mais o departamento de futebol. O Adimar trouxe contratações que deram resultado para o time. Cuesta e Robert Renan na zaga, a volta do Cauã Barros, Andrés Gomes lá na frente, Thiago Mendes. Então foram contratações que melhoraram o time e também sendo criativos no mercado. E com essa correção de rota, o Vasco está num caminho melhor nesse começo de 2026 do que estava lá em 2025. Manteve o treinador, há uma ideia, manteve a base do elenco, consegue até o momento sustentar e segurar o Ryan, que é a principal revelação, um jogador com muito potencial. Então o Vasco está num caminho melhor e, principalmente, né, se a gente olhar a trajetória, uma semifinal de Copa do Brasil, depois uma final, aos poucos vai construindo e se tornando mais competitivo, e até para isso o Vasco vai atrás do Brenner, que seria um reforço importante para a ideia do Fernando Diniz, e isso não significa se desfazer do Verratti. Veja que o Pedrinho acerta nesse ponto. O Verratti só vai sair se for uma vontade do jogador. Seria um erro de avaliação enorme do Vasco dispensar um cara que te entrega pelo menos 20 gols por temporada, que foi o artilheiro não só do time, mas da temporada no futebol brasileiro em 2025 com 27 gols. Então, por tudo isso, o Vasco tem de tentar encorpar, melhorar o elenco, ter profundidade e, ao mesmo tempo, ser cirúrgico nas contratações, como foi na última janela. Eu também vejo o clube num melhor estágio do que esteve. Ali é aquele período
de rompimento com a SAF, né, da 777, foi muito traumático, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E acho que o Vasco, de certa forma, conseguiu se ajeitar. Tem muitas limitações financeiras ainda, tem que ter habilidade no mercado, mas que a janela do meio do ano passado já foi importante para construir essa base, como o Breiler falou, com a chegada do Diniz. Então, o Vasco já tem um pouco mais um norte do que tinha em outros momentos. Então, é um time com suas limitações financeiras, também futebolísticas, mas eu acho que ele já encontrou, e você chegar na final da Copa do Brasil é uma demonstração disso. Então, vejo um time um pouquinho mais competitivo e também acho que a manutenção do Verratti, se possível, né, lógico, vai depender da vontade do jogador, seria importante, ainda que ele tenha deixado de ser aquela referência num jogo que o Vasco buscava, era Piton no Verratti, não tem mais isso, mas pela liderança, por ser uma peça importante ali, até vindo do banco de reservas, se for o desejo dele, porque você também tem que ter um acordo ainda mais por um cara que é tão identificado e fez tanto pelo clube e está numa situação de ter um último grande contrato, né, com essa possibilidade do Cerro Porteño, mas acho que ainda seria importante para o Vasco seguir competitivo em 2026. Se é Vasco, está na colina.